Hoje eu vou falar sobre as regras para o estudo de disciplinas jurídicas. São algumas diretrizes, algumas orientações para guiar os estudos em temas jurídicos. São 5 regras que eu julgo serem muito importantes para que quando a gente estuda direito, quando a gente abre um livro, quando a gente estuda um edital, uma disciplina, a gente tende a se perder e essas regrinhas elas nos ajudam a nos manter com um determinado foco. Sempre lembrando que o objetivo disso são os estudos para o concurso público. A primeira regra é estudar temas relevantes. A relevância do tema ela diz respeito aos temas que estão no edital, naturalmente, mas mais do que isso, há temas que dizem respeito ao dia a dia da carreira jurídica, da carreira que se pretende ingressar. Ou seja, há determinados temas que nós sabemos que não são tão importantes assim para o exercício das atividades públicas. E por conta disso, a tendência e a razoabilidade, elas indicam que é mais conveniente e há mais chances de cair em concursos públicos. É mais indicativo o estudo de matérias que tenham relevância para o dia a dia da carreira, para o exercício da profissão, coisas que o profissional ele habitualmente enfrenta. Então, o critério de relevância é, partindo sempre do edital, eleger temas que dizem respeito à atuação prática. A segunda regra é ler o texto da lei, principalmente porque as primeiras fases geralmente cobram muita a literalidade legal, ou seja, exige-se que se estude através de um vademécum, lendo pela internet, pelo site do Planalto, a legislação pertinente ao edital daquela carreira escolhida. Então, não é possível, é preferível abrir um vademécum e estudar por ele do que sair lendo simplesmente um texto que esteja num livro. Ler um livro de cabo a rabo não é muito recomendável. Isso não significa que determinadas disciplinas exijam uma leitura mais pormenorizada da lei. Há disciplinas como o direito penal e o direito administrativo, inclusive o direito constitucional para determinados temas, que o texto legal ele exige uma interpretação mais importante. Mesmo a aplicação prática disso nas carreiras, quando se ingressa e se começa a trabalhar, a literalidade da lei e da Constituição ela não é suficiente para o enfrentamento dos problemas cotidianos. E por conta disso, é importante sim ler alguns trechos de livros. Então, a menos que você tenha muito tempo, ainda assim não é recomendável, opte por ler o texto de lei e refletir sobre ele com calma, com serenidade, tentar interpretar aquilo que está contido na norma, lembrar que a regra que está o texto, a literalidade do texto, contém inúmeros significados que exigem na hora da prova ou na hora da aplicação, no dia a dia do trabalho, exige que você justifique a razão daquele entendimento que você teve. A terceira regra é entender a finalidade do instituto que se está estudando. É uma questão óbvia, é uma questão simples, é uma regrinha simples e óbvia, mas que às vezes nós esquecemos. É importante se pensar no motivo da criação daquilo. O legislador, seja constituinte, seja o ordinário, ele não criou as regras sem uma razão de ser. E por conta disso, tudo há uma finalidade. Há um objetivo por trás daquela regra. A regra isoladamente considerada, às vezes ela realmente não diz nada. No entanto, considerado o conjunto em que ela está inserido, há um objetivo por trás daquilo. O legislador ele pretendeu uma modificação social, objetivou suprir uma necessidade pública, uma necessidade ainda que escusa eventualmente,
mas há sempre uma finalidade por trás daquilo. Nenhuma regra é desprovida, salvo raríssimas exceções, nenhuma regra é desprovida de uma finalidade, de uma intenção. Até porque o texto legal não cumpre esquecer, ele é fruto do poder político, ele é fruto da organização de poderes. Então, lembrar de estudar a finalidade do Instituto. A quarta regra é uma regra muito interessante. Ela diz assim: dar sentido prático ao direito. Essa regra, ela exige que o estudante e até mesmo o profissional que exerce as suas funções pense sobre as consequências daquilo que ele está fazendo. O direito é uma disciplina que ele é voltado para a modificação da vida das pessoas, para a modificação concreta mesmo. Então, quando você estiver estudando, é importante você pensar quais as repercussões práticas, concretas que aquela regra, que um determinado instituto da vida, de uma lei, de um conjunto de normas, ou mesmo da Constituição, qual que é a repercussão daquilo. Isso ajuda, inclusive, na memorização. Quando você pensa nas consequências daquilo, quando você pensa nas capacidades de modificação da vida, você lembra de forma indireta de todo o âmbito de abrangência daquela norma. Então ajuda a memorizar. E a quinta e última regra é fazer um feedback. Envolve proatividade. Não basta simplesmente o estudante ficar lendo um texto e passivamente, sem refletir sobre aquilo que ele está pensando, sobre aquilo que ele está lendo. É importante que o estudante entenda que é necessário intimamente ir buscar aquele conhecimento. E isso exige que você faça provas, redações, simplesmente guarde o livro na mesa e fique pensando nas consequências do instituto, pensando na interdisciplinariedade dos institutos, nas repercussões para a vida, lembrando de matérias jornalísticas, lembrando de casos. Essa é uma parte em que ajuda a memorização, que é muito importante, infelizmente, para as provas que são feitas hoje em dia. Então, as regras são: estudar temas relevantes, ler o texto de lei, entender a finalidade do instituto que se estuda, dar sentido prático ao direito e fazer feedback. Ter proatividade no estudo, não seja passivo. É isso.